Olá, professor Lucas Moraes, mais uma vez aqui com vocês para resolvermos juntos uma questão muito especial. Hoje vamos resolver a peça que foi cobrada no 18º exame da OAB, que foi o terceiro exame do ano de 2015, na prova da segunda fase para aqueles que optaram pelo direito tributário. E por que essa peça foi escolhida? Porque essa peça trata sobre taxas, tá? E o nosso assunto vamos detalhar sobre isso tudo, vamos falar um pouquinho sobre isso tudo, tá certo? Então vem comigo, vamos falar sobre isso tudo, vamos revisar sobre taxa, vamos ler enunciado e vamos trazer o gabarito para vocês. Vem comigo. Olha só, o município Beta instituiu por meio de uma lei complementar publicada em 28 de dezembro de 2012. E aqui eu já chamo a sua atenção. Para tudo e presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Sempre que enunciado da OAB te trouxer uma lei publicada, seja qual lei foi, de qual assunto for, e te trouxer a data de publicação desta lei, muito cuidado com a vigência dessa lei. Porque vocês sabem que eu preciso observar o princípio da anterioridade anual, segundo a qual a lei só vai ter vigência no dia 1º de janeiro do exercício seguinte, e também a anterioridade nonagesimal, que a lei só vai ter vigência após 90 dias, sempre observando os dois, tá certo? O que ficar na frente joga o 1º de janeiro do ano seguinte, joga os 90 dias, e o que ficar na frente é o que atende os dois. Atenção especial para as exceções, exceção ao princípio da anterioridade anual, exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, tenho 4 casos e a minha aula de anterioridade anual e nonagesimal trago isso com muito detalhe, tá? Portanto, existem tributos que aplica-se o anual e o nonagesimal, jogo os dois, o que ficar na frente é a data de vigência. Tributos que eu aplico apenas o nonagesimal, joga 90 dias, ignora o 1º de janeiro. Tributos que eu aplico apenas ao anual, jogo o 1º de janeiro, ignoro o nonagesimal. E tributos, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e outros, que não obedecem a nem o nonagesimal, nem o anual. Publicou, tem vigência no dia seguinte, tá certo? Então eu já chamo atenção para esse detalhe, que é muito importante. Vamos continuar, né? Então o município Beta instituiu por meio de uma lei complementar publicada em 28 de dezembro de 2012, uma taxa de iluminação pública. A lei complementar previa que os proprietários de imóveis com áreas do município Beta que contassem com a iluminação pública seriam os contribuintes do tributo. O novo tributo incidiria uma única vez ao ano em janeiro, a uma alíquota de 0,5% e a base de cálculo seria no valor venal do imóvel, portanto 0,5% da base de cálculo do valor do imóvel, utilizado para o cálculo do IPTU lançado no exercício anterior. Olha só que bacana. Fulano de tal, proprietário do imóvel servido por iluminação pública no município Beta, recebeu em sua residência no início de janeiro de 2013. Olha só, né? Porque a lei foi publicada no dia 28 de dezembro de 2012, em janeiro de 2013 ele já estava recebendo essa cobrança. Essa taxa tem que observar a anterioridade anual, tem que observar a anterioridade nonagesimal. Foi observado? Não foi observado? O que você acha, né? Recebeu o boleto de cobrança relativo ao exercício de 2013, no valor de 0,5% do valor venal do imóvel, né? Tudo em conformidade com o previsto na Lei Complementar Municipal. Só lembrando, a Lei Complementar Municipal me trouxe, né? Eu tenho aqui a data da publicação, preciso saber a data de vigência para saber se essa cobrança é válida ou não. Também preciso saber se a taxa de iluminação pública é constitucional ou inconstitucional e preciso saber se essa base de cálculo que foi utilizada, se ela é constitucional ou inconstitucional. Vamos seguir com o nosso enunciado. Olha só. O tributo não foi recolhido e fulano de tal contratou um advogado para ajuizar ação anulatória de débito fiscal.
Normal. A despeito dos bons fundamentos em favor do fulano de tal, sua ação anulatória foi julgada improcedente. A apelação interposta, correto, a apelação contra a decisão de mérito, foi admitida na primeira instância e regularmente processada, sendo os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça após a apresentação da resposta ao apelo por parte da Procuradoria. No tribunal, os autos foram distribuídos ao desembargador relator, que negou o seguimento à apelação sob o equivocado fundamento de que o recurso era manifestamente improcedente. Importante. Não há decisão monocrática do desembargador relator. Desculpa, não há na decisão monocrática, isso também é importante, é uma decisão monocrática, qualquer obscuridade, contradição ou omissão. É muito comum isso vir na OAB para que você possa descartar um eventual embargos de declaração, tá certo? Isso é importante. Então, embargo de declaração está descartado. Elabore a peça processual adequada ao reexame da matéria no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, indicando prazo legal para a interposição do recurso, tá bom? Isso é importante, e os fundamentos que revelam a inconstitucionalidade da TIC. Olha só, o enunciado já fala que essa taxa de iluminação pública ela é inconstitucional, isso está dado, de graça aí para você, né? Basta você agora fundamentar isso tudo. Portanto, uma peça muito bacana, uma peça fácil, se você tiver um conhecimento razoável do direito processual e do direito e sobre taxas, que é o assunto que a gente vai, abordar. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o direito processual que está envolvendo nesse enunciado. Ou seja, foi proposta uma ação anulatória, ela foi julgada improcedente, houve decisão de mérito, não estou falando do indeferimento de uma liminar, senão caberia um agravo de instrumento, houve a propositura de uma apelação, que é a peça correta. A apelação ela foi recebida, encaminhada ao relator, que falou que essa apelação ela era improcedente através de cuidado com isso, através de uma decisão monocrática, ou seja, única, não colegiada, tá bom? Então, neste caso, né, conforme o Código de Processo Civil, que é aplicado de maneira subsidiária a nossa lei de execução fiscal, que é a Lei 6.830, é possível, é cabível, né, um agravo diretamente ao relator pedindo a reconsideração de sua decisão. Obviamente, na sua peça, você teria que informar o prazo correspondente e o fundamento legal para cabimento deste agravo que eu estou mencionando. Segundo ponto importante que você deveria conhecer é sobre taxas, tá certo? Sobre taxas, vamos lá, eu tenho um slide bem completo sobre taxas, vou apresentar para vocês, vou tratar sobre todo o conteúdo, esquece o nosso enunciado, depois a gente volta para o nosso enunciado para comentar isso tudo, tá certo? Vamos lá? Olha só, primeira coisa que você tem que saber sobre taxas, que a competência é comum, pode ser cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, que tem dois fatos geradores, ou seja, o exercício regular do poder de polícia, que é uma limitação aos direitos individuais, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Portanto, só posso cobrar taxa se o serviço público for específico e divisível, ou seja, entregues em unidades autônomas de intervenção. E divisível, específico, entregues em unidades autônomas de intervenção. E divisível, o contribuinte ele recebe de maneira individualizada este serviço público. Se for o contrário disso, ou seja, se for um serviço público universal, entregue como um todo para todos os cidadãos, de forma não fracionada, eu estou falando de serviço público universal e eu não posso cobrar taxa, tá certo? Portanto, em razão disso, taxa de coleta de lixo, que é o nosso enunciado, o STF define como constitucional, súmula vinculante número 19. Por esta razão, taxa de iluminação pública, taxa de segurança pública, taxa de varrição de ruas e taxa de manutenção de estradas são inconstitucionais por se tratar de serviço público universal, tá certo? Também, mesmo sendo específico e divisível, são serviços públicos de utilização
compulsória, se for um serviço público específico e divisível, mas de utilização facultativa, bilateral, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não estamos falando em direito tributário, estamos falando em Código de Defesa do Consumidor, relação contratual. É o exemplo da tarifa de água, tarifa de energia, tarifa de transporte coletivo. Sugiro a leitura da súmula 545 do STF, que diferencia taxas de tarifa. Muito importante. Também taxas. Devemos sempre lembrar da utilização efetiva, ou seja, passou o caminhão de lixo lá na porta, tinha lixo e ele levou, ou da utilização potencial. O caminhão passou lá na porta da residência, mas não tinha lixo. Tem que pagar a taxa do mesmo jeito pela utilização potencial, exatamente porque isso gerou um custo para o poder público. Outro elemento de taxa muito importante, ente federativo prestou, ele pratica o fato gerador, tem um custo e essa taxa existe exatamente para repor esse custo. Portanto, taxas têm caráter de contraprestação, isso deve refletir na sua base de cálculo. Inconstitucionais as taxas cuja base de cálculo esteja mirando, apontando para o patrimônio, para a renda do contribuinte. Isso não reflete o custo que o ente federativo teve com a prática do fato gerador. Portanto, deve haver uma relação, ou seja, deve haver uma correspondência entre o valor exigido da taxa e o custo da atividade estatal. Portanto, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, é vedada que a base de cálculo de taxa seja idêntica à da base de cálculo dos impostos, embora possa um ou outro elemento serem iguais, conforme permissivo da súmula vinculante número 29 do STF. Também são inconstitucionais taxas cuja base de cálculo é calculada com base no faturamento da empresa, base de cálculo é calculada com base no número de funcionários, na atividade da empresa, com base em um percentual do capital social de uma empresa, tá certo? Isso é tudo sobre taxa. Peço atenção especial, súmula vinculante número 19, reconhecendo a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, súmula 670, similar, idêntica, né, à súmula vinculante 41 do STF, inconstitucional taxa de iluminação pública, face ao seu caráter universal, súmula 545 do STF, que diferencia taxa, direito tributário, de tarifa, utilização facultativa de um serviço público regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Também a súmula vinculante número 29 do STF. Embora seja proibido que a base de cálculo da taxa seja idêntica à do imposto, esta súmula permite que alguns elementos sejam similares, por exemplo, a metragem de um imóvel, tá certo? Voltando para o nosso enunciado, depois de tudo que você viu sobre taxas, competência comum, sobre o primeiro fato gerador, o exercício regular do poder de polícia, sobre o serviço público específico e divisível, né? Portanto, constitucional, taxa de coleta de lixo, inconstitucional, você viu isso lá no slide, que é a todos os serviços públicos universais, né? Taxa que tem como base serviços públicos universais. Taxa de coleta de lixo, que é a que é abordada aqui no enunciado, inconstitucional. Súmula 670 do STF, súmula vinculante número 41 do STF, você tinha que abordar aqui na sua peça, tá? Da mesma forma, pela mesma razão, são inconstitucionais outras taxas, taxa de segurança pública, taxa de varrição de ruas, né, várias taxas. Também de utilização compulsória, tudo isso nós vimos, né? Sobre correlação entre custo e base de cálculo, né? Portanto, inconstitucional, taxas cuja base de cálculo esteja olhando apenas para o contribuinte e esqueça o custo do serviço prestado ou do poder de polícia que foi exercido. Inconstitucional as taxas, que a base de cálculo é idêntica à dos impostos, permitido, né, que um ou outro elemento seja considerado, quando esse elemento ele tem potencial para indicar tanto a capacidade econômica do contribuinte quanto o custo decorrente da prática do fato gerador. Inconstitucional taxas que levem em conta apenas características do contribuinte, por exemplo, um percentual do seu capital social, um percentual do seu faturamento, tá? Por exemplo, o número de funcionários, tudo isso foi visto. Então, com base nisso, eu já percebo que a taxa que foi criada
por essa lei complementar, ela tem vários vícios. Primeiro vício, a taxa de iluminação pública, ela é inconstitucional, porque se trata de um serviço público universal. Eu deveria mencionar isso no mérito da minha peça. Isso tudo com base na súmula 670 do STF e a súmula vinculante número 41 também do STF. Segundo problema da nossa taxa. A taxa tem como base de cálculo 0,5% da base de cálculo do valor venal do imóvel. Ou seja, a minha base de cálculo ela é idêntica à base de cálculo do IPTU, o que é absolutamente vedado lá nos termos do artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. Só lembrando que não é um ou outro elemento, é perfeita identidade. Ou seja, a base de cálculo da taxa é a base de cálculo do IPTU, o que é inconstitucional. Outra característica, né? Outro ponto muito importante no nosso enunciado. Se a lei foi publicada no dia 28 de dezembro, né? Vamos desenhar isso bem bonitinho aqui para você. A lei foi publicada no dia 28 do 12 do ano de 2012. Para observar o princípio da anterioridade anual, essa lei teria vigência apenas no dia 1 de 1 de 2013. Isso com base na anterioridade anual. Pela anterioridade nonagesimal, essa lei teria vigência apenas no dia 28 do 12, 28 do 1, 28 do 2 e 28 do 3 de 2013, tá? Como eu tenho que observar? Tanto a anterioridade anual quanto a anterioridade nonagesimal, somente a partir do dia 28 do 3 de 2013 é que tem vigência essa lei, sendo impossível, nos termos do direito tributário constitucional, a vigência já no início de janeiro do ano de 2013. Todos esses problemas deveriam ter sido apontados em razão da inconstitucionalidade dessa taxa. Inconstitucionalidade em razão de seu fato gerador, isso é serviço público universal, e taxa tem que ter serviço público específico e divisível. Inconstitucionalidade quanto à sua base de cálculo, a base de cálculo de taxa não pode ser idêntica à base de cálculo de impostos, e é o que está acontecendo. A base de cálculo da taxa do enunciado, ela é absolutamente a mesma base de cálculo do IPTU, e também não observou o princípio da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Vamos tentar enxergar o gabarito que foi trazido pela OAB. Olha só, né? Tá aqui o meu gabarito. Olha só, o examinando deverá elaborar um agravo, que foi o que a gente falou, né? Um agravo, elementos procedimentais. Deverá endereçar a petição ao desembargador relator, né? Pedindo reconsideração, colocar o fundamento legal, que está aqui para vocês, né? Indicar o prazo, ou seja, abrir um tópico falando da tempestividade. Isso é muito bacana, tá certo? Olha só, quanto ao mérito, que é o que interessa para a gente aqui, alegar a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, súmula 670 e súmula vinculante número 41, né? E dizer ainda que o serviço de iluminação pública não é específico e divisível, ou seja, é um serviço público universal, pois não se pode mensurar o proveito que cada contribuinte isolado extrai do serviço. Tranquilo. Letra C. A taxa não pode ter base de cálculo própria do imposto. Foi o segundo problema que identificamos e esse problema deveria ser apontado e mencionado no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal. Letra D. A exigência da taxa de iluminação pública já em janeiro viola o princípio da anterioridade nonagesimal, né? E a gente já falou sobre isso, fizemos um desenho, então ficou muito redondinho, tá certo? Portanto, a nossa peça, né? Uma peça que o enunciado a priori parece muito complexo, mas se você observar não tem nada de complexo, né? Se você tivesse um conhecimento básico sobre o agravo endereçado ao relator e sobre taxas, mais uma vez eu alerto, tem uma aula completa sobre taxas, corre lá. Tudo isso com doutrina, com conceito, com fundamento legal,
com correlação entre base de cálculo e custo, quais taxas são inconstitucionais. Tem um slide lá, que foi esse que eu mostrei para vocês, ele resolve qualquer questão sobre taxas, questão de OAB, questão de concurso público, tá? Para você ir bem tranquilo em relação a esse assunto, tá certo? Então, um grande abraço, acompanhe os próximos vídeos que tem muita questão bacana para a gente estar resolvendo, tá certo? Grande abraço.